Abra sua Bíblia em Jonas, livro do profeta Jonas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Livro do profeta Jonas. Nós vamos ler dois versículos do capítulo 4. Jonas, no capítulo 4, versos 2 e 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, versos 2 e 3. Diz assim. Vamos ler o 1 também? Só para a gente pegar o contexto. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Foi por isso que me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Só até aqui. Irmãos, o livro do profeta Jonas é um livro muito curto, 4 capítulos. E é uma história que todos nós conhecemos, o homem que foi engolido popularmente por uma grande baleia. O texto bíblico não diz que foi uma baleia. A palavra no hebraico é dag gadoli, que significa grande peixe. A gente não sabe se é uma baleia. O fundo do mar é extremamente desconhecido pelo homem, então nós não sabemos que peixe que engoliu Jonas. Fato é que um peixe engoliu ele. E nós conhecemos essa história. Só que essa história é riquíssima em detalhes e em lições para as nossas vidas. Nós poderíamos ler o livro inteiro aqui para trazer uma mensagem, mas nós vamos ficar nesses versículos e a gente vai chegar neles daqui a pouco. Mas eu quero falar a história de Jonas para você. E essa história está aqui. Depois você lê, você vai ver que está aí mesmo. Jonas recebe um chamado, uma ordenança de Deus. Vai para Nínive e prega aquele povo, para que esse povo se arrependa, porque eu vou matar todo mundo. Vai para Nínive. Os ninivitas, irmãos, o povo de Nínive era um povo extremamente maldoso. Para vocês terem ideia, o povo de Nínive eles invadiam terras, invadiam cidades, e daqueles que eles capturavam, eles arrancavam mão, pé, nariz, orelha, depois decapitavam e faziam um montante de cabeças. Isso quando eles não arrancavam a pele da pessoa com a pessoa viva. Eles serravam profetas ao meio. Esse era o povo de Nínive. E Deus, numa ordem muito simples, pega Jonas e fala: Jonas, vai lá em Nínive e fala para o povo que eu vou matar todo mundo. É como se Deus chegasse para nós agora e falasse: ó, vai lá no Rio de Janeiro, invade o Morro do Alemão e fala que eu vou quebrar tudo lá, vou quebrar todo mundo na pancada. Quem iria dar glória a Deus? Então eu estou falando para as pessoas certas. Para Jonas era muito difícil cumprir essa ordem. Até porque Jonas tinha um senso de justiça muito elevado. Jonas não queria que Deus desse a oportunidade daquele povo se arrepender. Jonas não queria. O que Jonas faz? Deus fala com ele. Jonas, atualmente, vamos falar no nosso linguajar, Jonas finge demência. Já ouviu esse termo? Abstrai, finge demência? É um termo novo do momento. Jonas finge que não é com ele e foge. A Bíblia diz que ele vai descer para Jope. De Jope ele vai pegar um navio para Tarsis. Do navio ele vai descer para o porão do navio. Do porão do navio ele vai descer para o mar. Do mar ele desce para a barriga do peixe, sempre
descendo. Sabe por que sempre descendo? Porque quando Deus nos dá uma ordem e a gente finge que não é com a gente não se esforça em obedecer, a nossa tendência é sempre descer. Se você sabe que Deus te pede algo, se você sabe que é com você, e você finge que não está nem aí, você finge, não, perdoar aquela pessoa não é comigo não. Não é comigo não. É igual a irmã. A irmã tinha um problema de fofoca terrível. Terrível. Conhece alguém assim? Não se manifeste. Problema terrível, falava de todo mundo. Aí tava uma grande chuva, só ela conseguiu chegar na igreja. O pastor falou, é hoje. Tema do sermão: vou pregar contra a fofoca. Foi o senhor que contou essa história? Eu ouvi essa história. Tá, né? Tema do sermão: o perigo de ser fofoqueiro. E o pastor, irmão, aquele dia era só ele e ela, ele, inspirado, 1h20, ó, pregando sobre a fofoca. Chegou no final do culto, só tinha ela veio cumprimentar o pastor. Pastor, que palavra. Pena que quem precisava não veio. É Jonas. Ô Jonas, vai para Nínive. Nossa, eu vou pegar um navio para Tarsis. Fingindo que Deus não tinha falado com ele. Sou eu e você. Quando Deus fala, perdoa aquela pessoa, e a gente finge que não é com a gente. Quando Deus fala, reassume seu ministério, e a gente finge que não é com a gente. Quando você quer largar e Deus fala, não larga, e você simplesmente larga. A tendência, quando nós ouvimos a voz de Deus para fazer uma coisa e fingimos que não é com a gente, a tendência é começar a descer, irmão. Não é um caminho de subida, é um caminho de descida. Porque não importa se nós fingimos que não é conosco, Deus sabe para quem falou. Não importa se você finge que não é contigo, Deus sabe que falou com você. Não há desculpa na eternidade. Filho, você ouviu o que eu te mandei? Nossa, era para mim? Eu acho que a gente não vai ter coragem de falar isso para Deus. Jonas começa a descer, entra em um navio, começa-se a navegar, e por ele estar em desobediência, como posso dizer, não está nem aí, porque às vezes a gente tem que obedecer e não consegue, mas se esforça, e Deus vê isso. O problema é quando a gente não está nem aí mesmo. Deus manda uma tempestade, o mar fica agitado, e os tripulantes do navio acham que vão morrer. Começam a jogar coisas fora. O capitão do navio começa a descer, procurar onde está o problema, o que está acontecendo. O capitão desce no porão, a Bíblia vai dizer que quem está no porão? Jonas. E está fazendo o quê? Dormindo. Jonas está dormindo. Verso 6 do capítulo 1. O capitão fala para ele: como você consegue dormir se a gente está a ponto de morrer? Esse sono de Jonas é o sono de quem não está nem aí com nada. É o sono de quem quer que pegue fogo. Deus mandou, eu não quero nem saber. Deus me pediu, eu não vou entregar, e Ele que se vire. Deus tem falado comigo, o problema é dele que está falando. Nossa, pastor, essas frases são muito fortes. Talvez nós não temos coragem de falá-las, mas nós temos coragem de vivenciá-las. Jonas está dormindo um sono que é de quem não está nem aí. E eu te faço uma pergunta: será que você não está vendo o que está acontecendo na sua vida? Será que você não está vendo que o mar está agitado? Será que você não está vendo que mais pessoas estão sendo prejudicadas por nossa causa, quando eu não quero obedecer, por sua causa, quando você não quer obedecer? Será que você não está percebendo, irmão?
Será que você não está percebendo que essa sua ideia de viver a vida, eu vou, tanto faz o que Deus falou, o que Deus não falou? Será que você não está vendo que tem um monte de gente correndo perigo? E você está no fundo de um navio, num porão, achando que não é com você a coisa? Eu falei que Deus tinha uma palavra aos nossos corações e você disse amém. Será que a gente não está enxergando igual a Jonas? Jonas falou, olha, é por minha causa. Fiquem tranquilos, eles iam lançar sortes, lançaram, viu que caiu em Jonas. E os homens falam, o que aconteceu com você? Ele falou, olha, eu sou um hebreu, verso 9 do capítulo 1. Eu sou hebreu, sirvo ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Ele me deu uma ordem, eu não estou obedecendo. Isso que está acontecendo é porque eu não estou nem aí porque Ele falou comigo. Me joga no mar que as coisas acalmam. Jonas está tão indiferente, e essa é a palavra que eu estava procurando, desceu agora, aleluias. Ele está tão indiferente à voz de Deus, que ele prefere morrer no mar, do que retornar e cumprir o que Deus quer. Ele prefere morrer do que ir para Nínive. Ele não fala, olha, faz a volta com o navio, vamos voltar que a coisa vai... Não, fala, me joga no mar. Me joga no mar, não quero saber de fazer o que ele mandou fazer. Eu prefiro morrer do que obedecer ao que ele tem mandado eu fazer. Quantas vezes a gente não está assim, irmãos? Casamento que quebre, tô nem aí. Deus mandou perdoar, tô nem aí. Deus mandou perdoar o pai, ele que morra. Deus mandou liberar perdão para a mãe, eu não quero nem saber. Deus mandou ir naquela vizinha que você brigou há 15 dias atrás, e se eu acertei é revelação, hein? E a gente não está nem, a gente está indiferente ao que Deus tem falado conosco, irmãos. Me joga no mar, eu prefiro o mar do que voltar. Os tripulantes pegam Jonas e jogam no mar. Quando jogam Jonas no mar, a tempestade se acalma, o mar fica tranquilinho, o navio começa a navegar de novo. O que acontece com esse Jonas que queria morrer? Que estava indiferente à voz de Deus. Um grande peixe aparece na história. O grande peixe engole ele. E a gente, principalmente para falar com as crianças, a gente faz uns desenhos bem bonitinhos. Eu já vi desenho que a boca da baleia, né, no caso representado baleia, mexe e engole o Jonas. Aí depois cospe o Jonas, a coisa mais linda. A gente romantiza o negócio. Fato é que Jonas entra num lugar escuro, um lugar de mau cheiro, e um lugar sem estabilidade nenhuma. Jonas está preso, é sufocante aonde Jonas está. Não tem luz lá dentro. Ele estava no mar, de repente ele só sentiu um tranco. E ele está num lugar que é sujo, escuro, e não sabe o que está acontecendo, não sabe para onde vai ir. Quando ele chega nesse lugar, a situação dele é tão sufocante, é tão difícil, que ele faz uma oração no capítulo 2, eu quero ler com você. Jonas capítulo 2, a oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. Imagina ele dentro do peixe, e é água passando de um lado, água passando do outro, ele indo para um lado e indo para o outro. Isso é Jonas aqui, irmão.
As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos do monte, até embaixo da terra, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Olha como ele estava se sentindo. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Irmãos, Jonas estava nesse desespero todo, e de repente, no final do capítulo 1, no verso 17, olha o que a Bíblia diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aí no capítulo 2, verso 10: e o Senhor deu ordens ao peixe. Deus deu ordem a quem? Deus deu ordem àquilo que estava sufocando Jonas, aquilo que estava aprisionando Jonas, aquilo que estava fazendo Jonas ficar desesperado. Quando Jonas entende e ora, ó Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu estou fazendo? Parece que Deus lá do céu olha e fala: agora sim, agora sim. E Deus dá ordem ao peixe, para peixe cuspir o Jonas em terra firme. E aí Jonas chega em Nínive. Agora um detalhe, para você entender como Deus está no controle de todas as coisas. O povo ninivita era um povo mau, extremamente maldoso. Eles adoravam a Dagon. Dagon era um deus peixe. Ele era um deus peixe, em formato de peixe. De repente as pessoas estão na praia, eles olham um peixe gigantesco se aproximando. Eles vão associar a Dagon. De repente esse peixe cospe um homem. Esse homem é diferenciado, vamos ouvir, porque ele veio de lá. Tem alguma coisa estranha. Eu ouvi hoje que um cientista, eu não sei o nome dele, diz que os líquidos de dentro do peixe provavelmente despelaram Jonas por completo. E também trouxeram alterações na coloração da pele de Jonas. Imagina só que bicho esquisito que chegou naquela praia, através de um grande peixe. Mas olha o que Jonas teve que passar para a indiferença dele ser quebrada. Irmão, talvez você esteja sendo sufocado por causa da sua indiferença. Talvez você esteja vivendo um tempo terrível por causa da sua indiferença. Mas se nessa noite você olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu não quero mais ser indiferente, Ele vai dar ordem para aquilo que está te sufocando. E o que está te sufocando vai te soltar aonde você tem que descer. Exatamente aonde você precisa parar, o peixe vai te jogar. Deus prepara todo o ambiente de Nínive para receber Jonas. Jonas vai, mas Jonas vai irritado. A palavra de Jonas durante os 3 dias que ele anda na cidade é só uma só: daqui 40 dias Deus mata todo mundo. Daqui 40 dias Deus mata todo mundo. Jonas não prega da misericórdia, do amor, não prega nada. Jonas sai na cidade, primeiro dia: daqui 40 dias Deus mata todo mundo. Daqui 40 dias Deus mata todo mundo. Segundo dia, terceiro dia, Jonas está irado. Ele foi, mas está irado ainda. O que Jonas não contava é que a notícia foi se alastrando e chegou ao rei de Nínive. Quando chega no rei de Nínive, o rei de Nínive dá uma ordem, um decreto: ninguém, nem homem, nem mulher, nem animal vai comer nada. Todo mundo vestido de saco de pano, de cinzas. Arrependimento na cidade, deixem as suas más obras de lado. Quando a cidade inteira se arrepende, o que acontece com um Deus misericordioso e amoroso que a gente serve? Ele muda a sentença.
Quando eu li isso aqui, que Deus perdoou aquela cidade, eu tomei para mim, irmão. E eu acredito que essa é uma aplicação válida para a gente também. Não importa quanta maldade nós estejamos no nosso coração, se nós decidirmos nos arrepender, se nós decidirmos nos voltar para Ele, ainda que se tivesse uma sentença de morte declarada sobre as nossas vidas, o Deus a quem servimos é puro amor e está pronto a nos perdoar e nos dar mais uma chance. Não importa, irmão. Talvez você entrou nesse culto indiferente, você nem sabe o que você vai fazer aqui. Mas se Deus está falando com você, você fala: Deus. Uma vez, numa roda de oração, só jovem orando, a gente falou: cada um ora um pouquinho. Eu ouvi essa história, não aconteceu comigo. Eu ouvi de alguém muito próximo, eu não lembro de quem foi. E cada um orava um pouquinho. E o pessoal orando: Senhor meu Deus, no nome de Jesus. O outro: Augusto, eterno, sublime, santo de Israel. O outro, só que chegou no novo convertido. E o cara era do rap, pá. Aí na hora do novo convertido orar, ele pegou e falou: Deus, nós é tudo vacilão mesmo. Na hora H nós dá pra trás, perdoa nós. Talvez você não saiba nem como orar, cara. Talvez eu tivesse uma sentença de derrota e de morte decretada sobre a sua vida, e você só recebeu um aviso de Deus: daqui a 40 dias sua vida acaba. Se você decidir nessa noite, no seu coração, se arrepender dos seus pecados, deixar essa indiferença de lado e fazer aquilo que Deus quer que você faça, o Deus de toda graça e de toda misericórdia é poderoso para mudar qualquer sentença que estava sobre você. Qualquer sentença, irmão. O povo se arrepende, Deus perdoa o povo. Quando Deus perdoa o povo, o que acontece com Jonas? Chegamos no capítulo 4, verso 2, onde a gente leu. Quando Jonas vê que Deus perdoou o povo, a Bíblia diz que Jonas fica irado, irritadíssimo. Jonas fica à flor da pele, possesso. E olha só, irmãos, um detalhe: Jonas era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Só que mesmo sendo um homem de Deus, Jonas era homem. Eu não estou aqui falando que você está desviado por estar indiferente a uma ordem de Deus, não. Eu não estou falando que você precisa se converter de novo, não. Eu só estou falando que talvez a nossa humanidade está falando mais alto no nosso coração do que a voz de Deus. E a gente chega no verso 2 e 3 que nós lemos, quando Jonas, enfurecido porque Deus perdoou, faz a seguinte oração. Vamos ler de novo? Capítulo 4, 2 e 3. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és o Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois te arrependes. Parece uma oração bonita, mas Jonas está irado. Ele está falando: eu sabia. Quando eu estava em casa, eu falei: eu não vou porque o Senhor vai perdoar. Quando o Senhor me deu a ordem, eu logo quis ir para Tarsis, porque eu sabia que se eu fosse para Nínive, o Senhor não ia matar o povo. E aqui está o ponto crucial que eu gostaria de falar com vocês hoje. Uma coisa só. O que fez Jonas fugir da ordem de Deus foi uma coisa só. Jonas não concordava com o jeito de Deus trabalhar. Jonas não concordava com a maneira em que Deus faz as coisas. Jonas não conseguia suportar a forma que Deus age. Porque para Jonas a coisa tinha que ser assim: esse povo é mau, mata. Para Deus não, esse povo é mau, fala com eles, eles podem se arrepender, e se arrepender eu estou pronto para salvar. Sabe por que nós não queremos cumprir ordens divinas? Porque no fundo do nosso coração nós não concordamos com elas. Para que eu tenho que liberar perdão para aquela pessoa?
Será que Deus não vê como ela é? Será que Deus não vê o que ela fez? Será que Deus não vê o que ela falou? Será que Deus não vê como me humilhou? Para que eu vou ser submisso àquela pessoa? Será que Deus não vê o que acontece? Será que Deus não vê isso? Será que Deus não vê aquilo? Nós não concordamos como Deus age às vezes. E aí eu vou falar uma coisa que pode soar muito estranho ao seu coração, mas é verdade. Nós carregamos mágoas de Deus. Jonas estava magoado com Deus aqui ou não? Eu sabia. Se eu fosse, você ia perdoar. Eu sabia, eu não devia ter ido, não. Estava chateado com Deus ou não estava? Às vezes nós somos assim. Por que Deus podia ter me livrado e não me livrou? Por que Ele permitiu a enfermidade chegar? Por que Ele permitiu a humilhação? Por que Ele permitiu o problema conjugal? Por que Ele permitiu o filho ou a filha dar trabalho? São coisas que nós não falamos abertamente, mas o nosso coração às vezes está cheio disso. E isso tem baseado as nossas decisões em relação às ordens de Deus para nós. Sabe o que Jonas precisava fazer aqui com Deus? E agora vai soar estranho demais. Jonas precisava perdoar Deus. Não significa que Deus estava errado. A palavra perdão é a palavra aphesis no grego, que significa soltar. Quando nós não perdoamos, nós estamos presos, agarrados. E Jonas precisava soltar esses sentimentos ruins que ele tinha em relação a Deus. Alguns de nós está na hora de parar de se agarrar nesses sentimentos que a gente tem com Deus. Por que Deus permitiu? Por que foi? Deus está falando, filho, faz isso, e a gente está, não vou fazer. E a gente não quer fazer porque no fundo, a gente não concorda como Deus trabalha, a gente está chateado com Ele, a gente não quer fazer o que Ele mandou. Você precisa liberar perdão, irmãos. Você precisa se soltar. Eu fui assim muitos anos. Quando a síndrome do pânico chegou, eu me chateei demais com Deus, adorando a Deus, pregando, louvando, estando em tudo, mas eu fiquei chateado, porque como o Senhor me chama para um ministério e me dá um negócio desse? O Senhor não podia curar? Irmão, eu sei o quanto eu orei, eu sei quantas campanhas eu fiz, eu sei quantas vezes uma determinada vez eu fiz uma campanha de ir para o meu quarto 11 horas da noite e ficar com Deus ali, orando. E sabe o que eu vi em uma dessas madrugadas? Nada. Não soprou um vento diferente. Tudo que eu queria era um arrepio, não tinha. Tudo que eu queria era que Deus me falasse o porquê Ele permitiu, Ele nunca falou. E eu era muito magoado, muito chateado. Até que um dia eu caí em mim. Não importa se eu concordo ou não concordo, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Se Ele permitiu, é porque era o melhor para a minha vida. Querido, não importa se você concorda ou não. Ou você confia, ou você não confia. O que é que Deus está mandando você fazer que você está indiferente? O que é que Deus está pedindo de você que você está indiferente, não quer saber, acha que não é com você? Acha não, você sabe, mas está fingindo. O que é que Deus está querendo de nós, que a gente não quer fazer porque a gente não concorda? A gente está chateado com Ele. Não é assim. A gente está fazendo a oração de Jonas. Eu sabia que se eu fizer, é capaz de eu ir pedir perdão para a pessoa olhar para mim e ainda falar, ainda bem que você veio pedir perdão mesmo, ainda bem que você sabe que você está errado mesmo.
E se a pessoa fizer isso, eu vou meter a mão na cara dela. Vou ser sincero aqui, né, irmão? A gente não precisa... O que é que Deus está pedindo? Que a indiferença não tem deixado você fazer. Vamos lembrar? Quando a gente é indiferente à voz de Deus, a tendência é só descer. É prejudicar quem está à nossa volta. Os marinheiros não tinham nada a ver com o assunto. Começaram a jogar os próprios bens que eles tinham trabalhado a vida inteira para ter, jogar fora do navio. Para que continuar nisso? Para que continuar prejudicando pessoas? Para que continuar sustentando uma coisa que só faz mal para a gente mesmo? Se coloque de pé em nome de Jesus. Talvez você precise liberar emoções que estão no seu coração. Mágoas, tristezas, talvez com o próprio Deus. Deus é tão bom que Ele teve misericórdia de Nínive e Ele não desistiu de Jonas até o fim. Irmão, por causa da minha mágoa que eu tinha, Deus podia falar: rapaz, você acha que você é quem? Eu levanto 300 melhor que você. E levanta mesmo. Já que você está chateadinho, vai morrer assim, e eu vou levantar um monte de gente melhor que você. Ele podia ter feito, mas Deus não desistiu de mim, aleluia. Ele podia ter olhado para Jonas e falar: você é o fujão. Eu vou levantar outra pessoa, vou usar muito mais que você. Essa outra pessoa vai ser extraordinária e você eu vou reduzir a nada. Mas não, Deus não desistiu de Jonas. Jonas quis morrer, Deus prepara o peixe. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta ser indiferente, Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir, o amor dele é tão grande que não permite desistências. E se Ele está falando com você nessa noite, é por causa do amor dele sobre a sua vida. Talvez você não entenda e não concorde hoje, mas obedece, querido, porque amanhã você vai compreender que a vontade de Deus sempre foi e sempre será boa, perfeita e agradável para as nossas vidas.